Tranquilo. Bom, então, pessoal, primeiramente, boa tarde para todo mundo aí, né? Nós vamos começar a nossa aula hoje, né, dia 4 aí de junho, em que nós dividimos ela em três conteúdos, né, que é o que foi proposto aí para a tarde de hoje, tá? Vamos ver o que nós conseguimos avançar. O primeiro é sobre ciclo hidrológico ou ciclo da água, né? O segundo assunto é sobre regionalização, propostas de regionalização do território brasileiro. E o terceiro, tudo seguindo a sequência aí da nossa apostila, nós vamos trabalhar aqui a região centro-oeste, tá? Então eu quero que vocês deixem aí o caderninho de vocês aberto, tá? Os slides da aula de hoje já estão lá no mural, tanto do cursinho quanto o mural do terceiro ano, tá bom? E a qualquer dúvida, vocês abram o áudio e perguntem, que quando eu projeto o slide, eu não consigo olhar o chat, tá bom? Então, daí, tendo dúvidas, vocês abram lá e perguntem, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui a primeira parte. Projetar uma janela. Aqui. Pronto. Bom, vocês estão vendo aqui então, pessoal? O slide? Tá enxergando? Tudo certinho, professor. Então, beleza, então. Bom, gente, quando nós falamos, né, do ciclo hidrológico ou ciclo da água, tá? Na verdade, nós estamos falando, tá, em um processo natural, em um mecanismo natural que consiste no conjunto de todos os movimentos que a água realiza na natureza, tá? Esses movimentos da água vão consistir em mudanças de ambiente, ou seja, de um lugar para o outro, da superfície para o subsolo, do subsolo para a superfície, da superfície para a atmosfera, certo? A água, no seu estado, a água presente nos corpos dos seres vivos, tanto animal quanto vegetal. Então, quando eu falo mudanças de ambiente, entendam os lugares em que a água é encontrada. Já em relação às mudanças de estado, tá? Nós estamos falando dos seguintes estados: sólido, líquido e gasoso, tá? O que é importante lembrar, pessoal, e destacar para vocês é que a água na natureza, ela não está estática, tá? A água na natureza, ela está em permanente movimentação, certo? Mudando tanto de ambiente quanto de estado. E o que é importante também nós estarmos destacando é que, independente se você acredita na teoria criacionista ou na teoria evolucionista, tá? Não vem ao caso agora, mas independente de qual for a tua vertente de crença, tá? Vale destacar que a quantidade de água no planeta, ela não foi alterada em absolutamente nada, certo? Ou seja, o que nós temos de água hoje no planeta é a mesma quantidade de água que nós temos no início, seja qual for o ponto deste início, tá? Então, a Terra, por ser um planeta de sistema fechado, tá? Não recebeu e não perdeu água. A quantidade é exatamente a mesma. Então, aquela história que muitas pessoas falam, né? A água no planeta está acabando. Tomem muito cuidado em usar essa expressão, tá? Em geografia ou mesmo em redação, se vocês tiverem que usar esse termo, tá? Se ele se fizer obrigado a ser usado, destaque o que está diminuindo ou o que está, entre aspas, acabando é a oferta de água potável, em razão da maneira como nós humanos praticamos, tá? Os nossos hábitos, principalmente no que diz respeito a esgoto sem tratamento, lixo jogado em local inadequado, ocupação irregular, processos de assoreamento, desmatamento,
ocupação agrícola do solo de uma forma desordenada, tá? Então, o que está sendo diminuída é a oferta de água potável, a oferta de água limpa, tá? Ante as ações humanas. E é importante lembrar, pessoal, que o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, ele é um mecanismo que acontece independente da ação humana, tá? Ou seja, é um mecanismo totalmente desvinculado das ações humanas para que o mesmo ocorra. Entretanto, algumas ações humanas podem contribuir de forma negativa neste processo. Como, por um exemplo, né? Quando nós causamos impermeabilização do solo, quando nós poluímos a água, quando causamos assoreamento, quando nós desmatamos, as próprias mudanças climáticas que estão acelerando o desgelo, tá? Nas calotas polares, enfim, quando o homem intervém, quando o homem contribui no ciclo hidrológico, é tão somente de uma forma negativa, tá? E quando nós aprendemos, né, às vezes lá no Fundamental 1, Fundamental 2, né, o ciclo hidrológico, muitas vezes, toda vez que acontece, ele muda. Desculpa, vamos ver aqui. Geralmente, né, nos foi ensinado o ciclo hidrológico a partir do Sol. Tipo, o Sol aquece a atmosfera, que por sua vez aquece as superfícies. Toda e qualquer superfície viva tem água. Essa água, ou toda e qualquer superfície viva, ou superfície líquida, né, é aquecida. Essa água, ela é evaporada ou transpirada, retorna para a atmosfera na forma de vapor, formam as nuvens de chuva, ocorrem as precipitações, né? Essa chuva, uma parte escoa pela superfície, outra parte é evaporada instantaneamente, outro tanto é retida na forma de gelo ou retida em animais e vegetais, enfim. Na verdade, pessoal, por ser um ciclo, nós podemos explicar a movimentação da água, tá? A partir de qualquer etapa. A forma mais usual é esta, a partir do Sol. Mas, na verdade, nós podemos explicá-la, então, em qualquer circunstância, tá? Em qualquer etapa. Podemos começar a partir da transpiração, a partir da evaporação, a partir da água do subsolo, a partir das águas superficiais, rios e oceanos, né? A partir da precipitação. Enfim, o ponto inicial, ele pode ser qualquer um, tá? Que fique isso aí claro, que fique isso registrado. Agora, por um exemplo, como eu comentei com vocês, né? O homem, ele pode prejudicar ou pode intervir negativamente no ciclo hidrológico. De que maneira? Por um exemplo, quando nós provocamos impermeabilização do solo, né? Ou seja, quando nós asfaltamos ou quando nós concretamos uma determinada superfície, o que vai acontecer? A água ela não vai infiltrar. Então, nós estamos intervindo numa etapa do ciclo, que é a infiltração. Ou então, por um exemplo, quando nós cortamos, quando nós desmatamos ou desflorestamos, que é a mesma coisa, tá? O que acontece? A quantidade de água evapotranspirada, ela é o quê? Menor no lugar em que esta água foi, em que esta vegetação foi suprimida, em que essa vegetação foi retida. Logo, a concentração de água na forma gasosa na atmosfera daquele lugar vai ser menor, certo? Então, percebam vocês que a alteração humana no ciclo hidrológico, quando ela acontece, tá? Ela se dá de uma forma adversa, ela se dá de uma forma negativa, tá bom? Bom, dando continuidade aqui. Bom, em relação, né, ao volume total de água, o que nós temos que destacar, então? Primeiro, né, olhando aqui a figura, ela já é bem autoexplicativa.
Então, dos 100% da água do planeta, e aqui é para chamar a atenção sobre efetivamente o quão pouco de água nós temos, né? Então, quando nós olhamos, por um exemplo, dos 100% de água existente no planeta, tá? Apenas 2,5% é doce, restando aí a nós, né, uma quantidade já bem menor daquela água que efetivamente que nos interessa, já que 97,5% da água sendo salgada, né, é uma água que em tese não nos interessa de imediato, somente depois que esta passa pelo processo de dessalinização, ok? Por falar nisso, marquem aí no caderninho de vocês. Dessalinização, 2 pontos. Vamos lá. Começando então. É o nome dado ao processo de filtragem da água salgada para que a mesma se torne apta ao consumo humano. Se torne apta ao consumo humano. Ponto. É um processo caro e demorado, vírgula. Sendo viável apenas onde não há outra opção. Ponto. Japão, vírgula. Austrália, vírgula. Israel e Espanha são exemplos de países que usam em larga escala esta técnica. Ok? Que usam, né, em larga escala esta técnica. Ok? Então, pessoal, retomando aqui. Então, dos 2,5% de água doce que efetivamente nós temos no planeta, 68,9% está onde? Acumulada na forma sólida, ou seja, imprópria ou não apta, né, não disponível ao nosso consumo imediato, restando apenas 31,10% de água doce no estado líquido. Só que, deste 100% de água doce líquida, 96% são encontradas onde? Em aquíferos, restando apenas 4%, certo? Na forma líquida superficial. Então, vejam vocês, pessoal, que apesar de termos a maior parte da superfície do planeta coberta por água, tá? Apenas
uma parcela muito, muito, muito reduzida desta água é o que? Efetivamente disponível ao consumo imediato humano, tá? E por esta razão, tá? Muitos são os conflitos que emergem ao redor do mundo quando o assunto é água, tá? E estas questões tornam-se ainda mais tensas quando os recursos hídricos, tanto superficiais quanto os subterrâneos, são transfronteiriços, tá? Por isso que em vários lugares do mundo, principalmente África, Oriente Médio e algumas regiões do continente asiático, a resolução de conflitos obrigatoriamente deverá ter o tema água como um dos fatores ou um dos itens de pauta, tá? Porque eu falo que nós temos alternativas ou substitutos para muitas coisas, mas alguns elementos nós não temos. E dentre eles, quem? A água, tá? Que até hoje, apesar de sabermos qual é a fórmula química dela, né, H2O, nós não temos domínio técnico, domínio tecnológico, ou conhecimento mesmo, né, de como produzir esse produto, tá? Então, fica aí a observação. Remetendo ainda à questão da distribuição da água, tá? Vimos o quanto que ela é irregular em relação à sua distribuição entre salgada e doce, líquida e sólida, superficial e subterrânea, né? O quanto essa distribuição ela é desigual. E quando nós falamos da distribuição da água pelos países, nós vamos ver ainda outra forma de desigualdade. Conforme mostra essa tabela aqui, conforme mostra esta tela que nós estamos vendo, olha só, os 5 países que têm as maiores reservas de água do mundo possuem quase metade dela. Ou seja, 43% de toda a água doce do mundo está concentrada em apenas 5 países. Quais são eles? O Brasil, a Rússia, o Canadá, Estados Unidos e China. O que não significa, conforme eu vou mostrar na tabela seguinte, que esta água seja igualmente distribuída, ou que esteja distribuída de uma forma de acesso fácil. Por um exemplo, no Brasil, a maior parte desta água está encontrada onde? Na região norte do país, na região da Amazônia. Na Rússia e no Canadá, a maior parte dessa água está acumulada na forma sólida, nas geleiras ao norte do país. No caso dos Estados Unidos e da China, a maior parte dessa água é encontrada nas suas costas leste, sendo as suas costas oeste, ou seus interiores oeste, tá? Áreas dotadas de grandes desertos, né? Que, por consequência, tem baixíssima oferta de água. Então, gente, este é mais um dado, esse é mais um indicador, né, do quanto a questão água ela é delicada quando tratamos, tá, da sua distribuição e da sua utilização, como vamos ver agora. Ó, em relação ao uso da água, né, que eu já vou antecipar um pouco, nós temos aqui, essa é uma fonte da FAO, né, que é o órgão da ONU voltado à questão da alimentação, produção agrícola e alimentação. Então, nós temos aqui, ó, a agricultura, ela é responsável por 70%, ou a agropecuária, responsável por 70% de toda a água consumida no mundo, certo? A indústria por 22% e o uso doméstico, uso urbano doméstico, comercial, responsável por 8%. Óbvio que esse percentual ele varia de país para país, mas no caso brasileiro, principalmente pelo fato de sermos um país de dimensões continentais e sermos um grande produtor agrícola, tá? Esse indicador, esse dado, ele se sobrepõe ao dado brasileiro, tá? Então, esse dado global, juntamente com o dado brasileiro, tá? Eles
se sobrepõem. Agora, uma coisa interessante, gente. Quando nós falamos em economia de água, e aí vem uma observação que, caso apareça em uma questão cursiva, vai valorizar a resposta de vocês. Essa dica que eu vou dar agora, olha só, crianças. A maioria das campanhas orientam a economia de água onde? No ambiente doméstico, né? Ou seja, banhos mais curtos, reutilização de água de máquina, fechar a torneira enquanto escova o dente ou enquanto lava a louça, a roupa, não lavar o carro com frequência e assim por diante. Essas dicas são válidas? Super válidas, muito válidas, né? Tudo que venha contribuir para o uso racional da água é válido. Entretanto, não se faz campanhas, ou pelo menos não se publicizam campanhas que visam que a economia de água na agricultura. Em países como o Brasil, por exemplo, em que a água não é cobrada, é muito comum nós encontrarmos o quê? Cenas, episódios de uso irresponsável, uso irracional, uso demasiado de água, tá? Mas daí alguém pode me perguntar assim, pô, professor, mas e o que chega lá na minha casa? Por exemplo, aí em Marília, uma autarquia municipal, né, o DAEM, aqui em Assis, a Sabesp, e aí podem perguntar assim, pô, mas e a conta que chega em casa? Eu não estou pagando a água? Não, você não paga a água. A água, produto, você não está pagando. Você está pagando os custos que envolvem a retirada, a captação, o tratamento, a distribuição da água e, ao mesmo tempo, a coleta e o tratamento do esgoto. A sua conta é isso. A água, produto em si, você não paga. Certo? Você, eu, enfim, não pagamos. E no meio rural, em que a utilização de poços artesianos, ela é, na verdade, a grande fonte fornecedora de água, tá? A pessoa que faz também não paga. Então, pelo fato de não pagar, muitas vezes nós temos o quê? Um uso irresponsável, um uso fora de contexto. Daí o fato de que uma técnica muito importante, e aí eu acho que vale a pena vocês anotarem, de economia de água, sabe qual que é? Diminuir o desperdício de alimentos. Sendo a produção de alimentos a maior fonte consumidora de água, quando nós diminuímos o desperdício de alimentos, automaticamente nós contribuímos onde? Para a redução ou para uma menor pressão sobre o uso da água para a produção de alimentos, tá? Então, para aqueles que pretendem prestar o EM, por exemplo, né, não vai ter vestibular no meio do ano, então vai juntar tudo no final do ano, mas o modelo da prova permanece, né? Uma prova somatória repleta de possibilidades na mesma questão, muito próximas umas à outra, né? Entre a certa e a errada, uma distância muito pequena, né? Então, informações complementares como esta, às vezes podem aí ser bastante úteis, tá? Na preparação de vocês, tá bom? Dando continuidade aqui, tá? Olhando aqui, pessoal, a questão do saneamento básico no Brasil. A pergunta que eu faço a vocês, olhando essa tabela, ela é de 2017, né? Trazendo dados de 2015. Eu acredito que hoje, em 2020, tenhamos avançado pouca coisa. Se mantivermos aí a mesma proporção, por exemplo, de água, vamos ter estourando 85%. Tá? Em relação a esgoto, estourando, vamos ter aí 55%. Tá? Aí a pergunta que eu faço a vocês, né? E que agora, com a questão do novo coronavírus, ficou ainda mais acentuada, né? O problema do saneamento básico no Brasil. Vejam vocês, nós temos aqui, ó,
83,3% da população brasileira com acesso à água potável. A pergunta que eu faço a vocês, tá? E eu queria que alguém me respondesse, tá? Abram o áudio aí e respondam, por gentileza. Qual seria um número bom para isso? Qual seria? Na opinião de vocês. Eu já afirmo que 83,3 é uma porcaria de número. Qual seria o número bom? 85, 90, 95? Não. Nenhum desses números são bons. O que seria o número bom? 100%. Mas daí alguém pode me dizer assim, pô, coxa, aí você está querendo demais, né? Lógico que não. Se eu tenho direito a beber uma água limpa, uma água potável, por que que outra pessoa, por que que outro humano como eu, como vocês, não podem ter também o mesmo direito? Né? E é exatamente nessa perspectiva, crianças, que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Sobre essa correlação das doenças transmitidas pela água, tá? A água, apesar de ser um elemento essencial à vida, tá? Ela é também o quê? O ambiente que hospeda vários agentes patológicos. Agentes patológicos esses que provocam, muitas vezes, mortalidade precoce ou letalidade precoce, tá? E também enormes prejuízos econômicos para toda a sociedade, considerando o que a pessoa deixou de produzir quando estava hospitalizada e os custos que envolveram, certo? O seu processo de tratamento médico, tá? E quando nós olhamos a questão do esgoto, a questão é mais grave ainda. Gente, metade da população brasileira, apenas metade, pouquíssimo mais da metade, vive em áreas dotadas de rede de esgoto. Não estou nem falando em tratamento, estou falando coleta. Se for olhar tratamento, então é pior ainda. Tá? Coxa, e os outros pouco menos de 50%? Onde que é destinado? Vão para a fossa, certo? Muitas vezes feitas de uma forma clandestina, que ainda vai poluir o lençol freático, ou então vai a céu aberto, é lançado superficialmente a céu aberto, misturando aí com crianças, com animais, ou lançados em corpos d'água, diretamente. Então percebam vocês o quanto é precária a questão do saneamento básico aqui no Brasil, né? E agora, com a questão desse reforço, desse incremento da necessidade de higienização, né? Nós estamos vendo o quanto que as comunidades carentes, estão sofrendo com a altíssima letalidade por conta do coronavírus, ou do novo coronavírus, né? Visto que, além da necessidade da mobilidade, da concentração de pessoas, da aglomeração de pessoas em espaços confinados, né? Já até falamos isso também na aula de geografia urbana, muitos não podem o quê? Praticar os hábitos de higiene necessários, tão somente porque não têm acesso a esta água potável, a esta água limpa, a este saneamento, certo? E aqui, pessoal, quando nós olhamos aqui a distribuição da água por região no Brasil, né, vem ao encontro daquilo que eu comentei agora há pouco. Olha só, a região norte, ela concentra 68,5% da água doce do país, o nordeste 3,3%, centro-oeste 15,7%, sudeste 6% e o sul 6,5%. Nominalmente falando, tá? O nordeste
é a região que tem o quê? O menor percentual de água do país. Entretanto, olha uma análise que nós vamos fazer aqui, pessoal. Entretanto, em volume per capita, o Sudeste tem menos água do que o Nordeste. Consegue enxergar isso aí? Hã? Consegue enxergar? Olha só, o Nordeste tem 34 habitantes por quilômetro quadrado, 3,3% do total de água. No Sudeste, nós temos 86 habitantes, quase 87 habitantes por quilômetro quadrado e 6% do total da água do país. Então, em termos relativos, a oferta per capita de água no Sudeste é menor do que no Nordeste. E aí vem a pergunta, né? Por que as pessoas no Nordeste sentem mais a falta de água ou os problemas ligados à falta de água do que a população do Sudeste? Será que a falta de água, ou melhor, será que o fato das pessoas não terem água no Nordeste, muitas pessoas terem problemas com o abastecimento de água, pode ser explicada pelo clima, por exemplo? Jamais. Jamais. Primeiro, porque no Nordeste nós temos sim água superficial. No Nordeste nós temos sim água subterrânea. E muita, diga-se de passagem. O que falta no Nordeste é infraestrutura de captação, de tratamento e de distribuição de água. Certo? É óbvio que o fator seca no interior é um fator desafiador, não tenha dúvida, mas jogar na costa da seca como agente responsável, tá? É uma tremenda, é um tremendo vazio argumentativo, tá bom? Então, fica aí esse registro. Marquem aí um outro lembrete, pessoal. Marquem aí no caderninho de vocês. Anotem aí. A plena qualidade de vida de uma sociedade está diretamente ligada à água servida, vírgula. Seja em quantidade e qualidade. Ok? Dando continuidade, então, pessoal. Aí nós temos aqui, tá, o penúltimo tópico desse assunto, que é a chamada água oculta, certo? Estima-se, pessoal, tá, que cada pessoa deva ter, no mínimo, o acesso a 200 litros de água dia. Para quê? Para atender todas as nossas necessidades diárias. Quais são elas? Então, nós temos higienização pessoal, limpeza de ambientes e preparo de alimentos, certo? Então, nós temos ali, pelo menos, que ter 200 litros de água para atender a esta demanda, tá? Mas a verdade é que nós consumimos uma quantidade muito maior de água sem que nós venhamos a perceber, certo? E esta quantidade maior de água que nós consumimos e nós não vemos é utilizada para produzir tudo aquilo que nós consumimos. E é exatamente essa água usada para produzir o que consumimos e que não entra na nossa conta diária,
é o que nós chamamos de água oculta, certo? Então, marquem aí no caderninho de vocês, ó. Marquem aí. Denomina-se por água oculta como o volume total de água usada para produzir os bens por nós consumidos. Ok? Por nós consumidos. Então, isso é o que nós chamamos de água oculta. Então, aqui apenas alguns parâmetros, né? Em média, 200 litros de água para a produção de cada ovo, 5.000 litros de água para a produção de 1 quilo de queijo, 75 litros de água para a produção de um copo de cerveja, 40 litros de água para a produção de uma fatia de pão, 140 litros de água para a produção de uma xícara de café. Nesse caso, pessoal, é importante lembrar que nesse volume que eu citei para vocês, entra toda a água usada ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, do ovo, não é que a galinha beba tanta água assim, tá? Mas é da água usada, tá? Desde a produção do milho, na irrigação, tá? Depois, na transformação industrial da ração do milho em ração, no processo de higienização, tá? do ovo e assim por diante. A mesma coisa do café, com a irrigação, do trigo, né? na irrigação para fazer o pão, da cerveja, né? Para fazer a cevada e outros produtos e tudo mais. Tá bom? E aí, para terminarmos a aula de hoje, para terminarmos esse capítulo da aula, né? Rios voadores. Vocês já ouviram esse termo? Sobre os rios voadores? Marquem aí no caderninho de vocês, ó. Vamos lá. Denomina-se por rios voadores como o conjunto de correntes atmosféricas dotadas de muita umidade que, ao se deslocarem, provocam chuvas. Certo? Ponto. Essas correntes são alimentadas pela evaporação oceânica, vírgula, bem como pela evapotranspiração nas florestas. Aqui, crianças, olha só. Nós temos um exemplo, né, de um dos mais famosos rios voadores, né, existentes no mundo, que é a circulação que envolve o Atlântico, a Amazônia
e, na verdade, a porção sul da América do Sul, né? Então, vejam vocês, ó, no Oceano Atlântico nós temos a evaporação, ó, evapora aqui no Atlântico, certo? Toda essa umidade aqui, ela é soprada para a região norte da América do Sul por uma corrente atmosférica chamada ventos alísios. Olha só, evapora, sopra, essa umidade cai aqui na forma de chuva na floresta. Então, olha só, a floresta é abastecida por água oceânica, ó, a milhares de quilômetros de distância, ó. Opa. Ela vem, evapora, chove. Aqui, ela novamente, essa água, né, naquele processo inicial da aula, ciclo hidrológico, evapora, forma nuvens de chuva e ela continua esse deslocamento para o oeste, impulsionada pelos ventos alísios. Só que daí ela bate aqui, ó, na Cordilheira dos Andes e é direcionada para o sul, trazendo aqui, ó, grandes volumes de chuva para o centro-sul do Brasil, até mesmo para a Argentina. Olha aqui, como vocês estão vendo, tá? Então, isso vocês já devem ter visto lá com o Ronaldo em climatologia, quando nós falamos das massas de ar que atuam no Brasil. No caso, nos referindo aqui a esta, a massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida que no verão se expande, trazendo chuvas torrenciais para a porção centro-sul do Brasil. Por isso que, para terminarmos a aula não, esse primeiro item, quando falamos, tá, em manutenção da floresta amazônica, tá, não estamos falando apenas da manutenção de um ecossistema local. Ou, se destruirmos a Amazônia, vamos impactar somente o local de sua ocorrência? Muito pelo contrário. A floresta amazônica, nós podemos dizer que ela tem um papel importantíssimo na dinâmica climática do planeta, seja pela questão da regulação térmica, da circulação de umidade, tá? Por todo o planeta. Daí a sua importância. Tudo bem? Pessoal. Tudo certo. Oi. Tudo certo, professor. Tudo certo. Tudo em ordem, filho. Alguma dúvida até aqui, moçada, do que foi falado? Tranquilos? Então, ó, é o seguinte. Beleza, então. Eu vou interromper, então, esta gravação, certo? E aí, eu já começo a gravação da outra aula, quando nós vamos trabalhar com teorias da regionalização do território brasileiro. Tudo bem?